palavra rema. Que o Espírito Santo tenha resistência zero para se movimentar, para se mover nesta casa, Senhor. Em nome de Jesus. Nos abençoa, coloca a coluna de fogos aqui. Coloca a coluna de fogos aqui. Fogo, fogo, fogo. Chorelabaço. Chorelabaço. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós. O Senhor sabe como nós chegamos aqui. O Senhor sabe das nossas dificuldades. O Senhor sabe de todas as coisas que estão acontecendo conosco. Mas nós cremos, meu Pai, em milagres. Que a gente possa viver o Teu sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus. Se você crer, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. O ano de 2025 está começando, amém? Então, se você for ver, lá no finalzinho, semana passada, a gente estava tudo fazendo planos. Uns fazem o quadro dos sonhos, faz filmes, faz vídeos, faz o planejamento. Quem é assim? A maior parte de nós temos sonhos, né? Mas muitas pessoas já desistiram agora. Todo aquele plano que ele fez lá na semana passada, hoje ele já desistiu, ele já não tem mais, ele já, por algum motivo, ele já se afastou do planejamento que ele tinha feito. E o que tem a ver isso com o que está escrito na palavra do Senhor? Então, talvez você leu e você não tenha entendido o que está aqui. Eu queria que colocasse o verso 31, por favor, do Gênesis. Dá para colocar aí, Nelson? Certo dia Terá era o pai de Abraão, tá? Tomou seu filho Abraão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, né? Sarai era mulher de Abraão, e seu neto Ló, filho de Arã. Ló era sobrinha de Abraão. Eu só estou contextuando aqui para a gente entender. E se mudou de Ur, que era a cidade dos caldeus, e partiram em direção à terra de Canaã. Partiram em direção à terra de Canaã. Terá, pai de Abraão, sai de Ur para ir para a terra de Canaã. Mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Sabe de quem que era a promessa? A promessa era para o pai de Abraão, era para Terá, não era para Abraão. Estão me entendendo? Antes de Deus chamar Abraão para falar: Abraão, você vai ser um pai de multidão, você vai ser o pai de muitas coisas. Ele chama Terá primeiro, que é o pai dele. E o que acontece? Terá para no meio do caminho. Ele não cumpriu a promessa de ir para Canaã. Depois, o que Deus faz? Deus levanta Abraão, para Abraão, poderia ir até Canaã. E conosco não é diferente. Deus nos levanta para fazer muitas coisas. E nós paramos no meio do caminho. Nós ficamos com o espírito de Terá. Nós não terminamos as coisas. Nós sempre começamos algo e sempre paramos. Isso é um espírito que assola nós cristãos, porque o Senhor tem a promessa. Porém, nós não conseguimos cumpri-la porque nós paramos no meio do caminho. Quem está comigo? Quantas promessas nós temos que Deus nos deu e nós não conseguimos cumpri-la? É verdade? Porém, o Senhor está falando nessa noite. Hoje eu quebro todo o espírito de Terá que existe sobre as nossas vidas, amém? Nós vamos começar e nós vamos terminar. Os planos que nós fizemos em 2024, nós vamos terminar em 2025. Porque o Senhor, Ele quer levantar uma geração, Ele quer fazer o avivamento novamente para que Ele possa voltar. E você e eu, nós fazemos parte disso. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas o Senhor nos mostra muitas coisas. E uma das coisas que eu anotei, que eu queria falar com vocês, é o seguinte:
Quando você acha que tudo está desmoronando, o Senhor está encaixando. As coisas estão desmoronando na vida de vocês? É porque o Senhor vai encaixar, amém? Quando Terá sai para ir para Canaã, ele para em Harã. Por quê? Harã era uma terra muito promissora na época. Ela ficava na Mesopotâmia, e lá na Mesopotâmia, onde eles tinham o comércio, era muito intenso, era muito forte. Então, dizem os historiadores que Harã era uma cidade com muito poder aquisitivo muito alto. Então, o que acontece? Terá, ele para ali e se acomoda. E ele não vai para Canaã. Ele se acomodou ali. E muitos de nós têm se acomodado em muitas coisas. No ministério, acomodado no casamento, no trabalho, nos negócios. Está na hora de nós começarmos a nos movimentar. Porque alguém já tinha ouvido falar em Terá? 2, 3 pessoas. E quem tem ouvido falar em Abraão? Quase todos já ouviram falar em Abraão. Se você parar pelo meio do caminho, você não vai ser ouvido para mais nada. A promessa, ela tem que ser cumprida. Se você não cumprir a promessa que Deus te deu para você fazer, o trabalho que Deus, ele vai te levantar outro. Porque as promessas de Deus são maiores do que qualquer coisa, do que nós. Nós não podemos existir, amém? Abraão sai de sua parentela depois e vai para Canaã, né? Uma das coisas que Deus tem falado bastante. O espírito de desistência é uma das grandes coisas, dos grandes males desses tempos aqui. Nós cristãos fomos chamados para viver a plenitude. E nós não conseguimos viver a plenitude porque nós desistimos. Nós desistimos do casamento, dos filhos. Quantos casamentos destruídos porque nós desistimos do nosso casamento? Nós temos uma aliança com a nossa esposa conosco, e às vezes a gente desiste do casamento, que é um bem constituído por Deus. Nós desistimos dos nossos filhos. É óbvio que a sociedade está difícil, a criar uns filhos hoje está difícil, mas nós não podemos desistir dos nossos filhos. Não podemos desistir do nosso casamento. Nós não podemos desistir de Deus, nós não podemos deixar a comunhão com Deus. Nós não podemos simplesmente abandonar tudo, chutar o pau da barraca e ir embora. Porque senão nós não vamos cumprir a nossa promessa. E acredite se quiser, existem muito mais pessoas desistindo do que fracassando. Existem pessoas que desistem rapidamente das coisas, ao invés de fracassar. Nós somos uma geração que persevera e fracassa e vai em frente, amém? Nós somos aqueles que seguem em frente, independente das circunstâncias. Mas nós vamos ver agora, quando esse tipo de pensamento de desistência, ele vem querendo se apoderar de nós, desistir de casamento, desistir do trabalho, desistir do negócio, desistir de algo que Deus nos deu, desistir do ministério. O que nós devemos fazer? Por que isso acontece? E o que nós devemos fazer? Nós temos que buscar isso na palavra de Deus. E a palavra que o Senhor me revelou agora, quando eu estava preparando essa palavra, ele está em Hebreus 10, do 30 ao 39. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento.
Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que você tem, e ele será ricamente recompensado. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Pois, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Amém? No momento que Deus lhe dá uma palavra, como Ele me deu aqui agora, na hora que estava fazendo a palavra, óbvio, Ele nos transforma por dentro para a gente cumprir uma missão lá fora. Então, que você ouça esta palavra, que ela faça sentido para você, e você comece a ser transformado dentro para você poder se expor para fora. Para que esse espírito de desistência, de tudo que começa não termina, ele cesse em nome de Jesus. O Jesus tem pressa, ele quer voltar, e ele depende de nós nos envolvermos mais e fazermos o que ele tem para nós, que as promessas sejam cumpridas, que nós não sejamos como Terá e fiquemos aqui, na zona de conforto. Ele precisa de que nós nos movimentemos. Nós precisamos criar um movimento que faça isso acontecer. Nós não podemos desistir. Nós não podemos parar pelo meio do caminho. O que nos faz desistir? Está no verso 30, um dos pontos, né? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Uma das coisas que mais faz as pessoas desistirem é o senso de juízo, é o julgamento. Quando você começa a vestir a toga, sabe a toga, né? De juiz? Você começa a vestir essa toga e você começa a julgar pessoas, julgar situações, você está no caminho de desistir. Porque o problema não está nas pessoas, o problema está em você. É isso que Hebreus está dizendo. O Senhor julgará o seu povo. Então não é minha função, nem sua, nem nossa, julgar as pessoas. Nós precisamos o quê? Tirar essa toga. Nós não somos juízes. Então muitas vezes nós desistimos porque nós concentramos muito tempo, muita energia em estar vendo os defeitos, em estar vendo o que as pessoas têm, o que ela faz, o porquê, e vamos julgando as pessoas. E isso faz com que a gente desista do nosso propósito, o propósito que Deus tem para mim e tem para você. Nós temos que tirar esta toga de juiz. Nós não somos juízes, é Deus quem julga. A todo momento estamos julgando, né? Terá desistiu de ir para Canaã, pois no seu entendimento aquele era o melhor lugar. Ele fez de um juízo. Deus prometeu para ele: vá para Canaã. Ele para em Harã. Por quê? Ele fez um juízo daquilo. E quando você julga também, você começa... A internet trouxe algo assim... muito bom, a internet é fantástico, né? Mas ela trouxe algo onde você vê aqueles influencers vivendo uma vida, nossa, né? De carrões, helicópteros, aviões, jatos, muitas coisas, e você começa a enxergar aquele cara e você começa a se julgar, né? Poxa, como que o cara conseguiu e eu não? Começa a se comparar. Você começa a se comparar com a pessoa. Para de comparar com as pessoas, você é o único. Ele é único. A íris do teu olho, ela é única, não é? O reconhecimento da íris, é só a sua íris que pode ser reconhecida. A digital também. Então você é único. Deus te fez com um propósito. Deus te fez com alguma coisa.
Mas o que acontece? Nós queremos nos comparar com a pessoa que tem 50 anos o negócio dele tem 20 anos, 30 anos, você começou agora e você quer ter o resultado que a pessoa tem. Você não vai ter. E isso faz com que a gente comece a desanimar. Falar, nossa, nada dá certo para mim, nada dá certo para mim, mas não é. A página do livro que você está lendo é a primeira e o cara está na 300. Para de se comparar. Você tem que se comparar com o que Deus colocou com você. Qual que foi o objetivo que você teve lá em 2024 que Deus falou com você? É aquilo que você tem que buscar. Não olha para o vizinho do lado, porque talvez ele esteja numa estação diferente da tua. É forte, né? Eu vi isso, mas a gente precisa. Porque o Senhor quer que a gente comece a dar frutos logo, e a gente não começa a dar frutos por quê? Porque a gente para no meio do caminho. Está na hora de parar com isso. Parar de se comparar, parar de julgar. Nós não devemos julgar ninguém. Esse senso de justiça própria ele tem que ser exterminado de nós. Porque muitas vezes, isso já aconteceu comigo. Muitas vezes a pessoa está passando por uma dificuldade e eu vou lá querer ajudá-la, mas é Deus querendo tratar ela. E por que eu vou ajudar? Não faz parte do meu propósito. Eu vou fazer algo para ela que eu estou prejudicando ela. Deus está querendo tratar ela naquela área. E eu vou lá e tento ajudar. E não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que nós que a gente cumpra o nosso propósito. O nosso propósito tem que ser cumprido. Cada um de nós tem um propósito aqui na Terra, amém? E todos nós sabemos qual é o nosso propósito. Então nós temos que parar de julgar. É isso que o livro de Hebreus está falando aqui. Pare de julgar. Pare de se comparar. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você só vai desistir. Você só vai parar em Harã. Igual Terá fez. Podia ir para Canaã e parou em Harã. Julgamento faz você parar no meio do caminho. Comparações faz você parar no meio do caminho. Está na hora de você mudar. Está na hora de você parar de se comparar. Você é o único. O propósito que Deus deu para você é para você. O fruto que você tem que dar é seu. Não é de mais ninguém. Não se compara. Porque Deus te criou para algo muito maior do que você está vivendo agora. O que nós estamos vivendo agora não é nem sombra do que Deus prometeu para nós. Mas nós não conseguimos viver porque nós somos pessoas que vestem a toga e estão todo dia, acorda julgando. Nós temos que parar com o julgamento. Quem julga é Deus, amém? A Ele pertence o julgamento. Que nós possamos ser limpos disso. Nossa visão não pode estar em outros, nossa visão tem que estar em nós mesmos. Outra coisa que nos faz desistir, não saber qual é o nosso propósito. Lá no verso 31 diz assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus vai fazer a promessa se cumprir. Se não for você, é com outro. Deus vai fazer a promessa se cumprir. Se não for comigo, é com outro. Por quê? Terá não foi para Canaã, ele levanta Abraão, filho de Terá, para ir para Canaã. Para ser o pai de multidões. Então, nós não podemos brincar com isso, brincar com o nosso propósito, porque lá na frente nós vamos ser. O Senhor vai falar para nós: o que eu fiz com os dons? O que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com isso? Quando fala terrível coisa cair nas mãos de Deus, significa a importância de viver de acordo com o propósito que Deus tem para nós. E as consequências de nos afastarmos disso. Às vezes, eu e você, nós temos um propósito. Deus nos deu um propósito. E aí a gente se afasta um pouquinho assim. Mas lá na frente, ele vai fazendo assim, ele vai abrindo, e a gente vai se afastando cada vez mais do propósito que Deus colocou para nós.
Nós temos que estar alinhados com o propósito de Deus. Muitas vezes estamos passando por problema, por dificuldades, desistimos, né? O mais fácil nunca vai ser o melhor caminho. O mais fácil nunca vai ser o melhor caminho. E os manjares da vida nunca vai ser a melhor alimentação. Nós temos que entender isso. Então, se você tem as tuas metas, os teus objetivos a cumprir, o que Deus colocou para você fazer, você precisa fazer. O caminho fácil não vai te levar a isso. Deus nunca vai nos dar um caminho fácil. Ele sempre vai nos querer usar e nos tratar, e nos curar. A situação mais frustrante que um ser humano pode ter é fazer algo que ele não foi chamado para fazer. E muito de nós aqui, infelizmente, está fazendo algo que o Senhor não chamou para fazer. Eu vou contar uma história. Tem uma pessoa que eu acompanho assim, né, há muito tempo. Nossa, ele é um profissional fantástico. Um profissional assim, nossa, tudo que você dá para ele fazer, ele faz. Mas ele não consegue romper. Ele vai até um determinado momento e ele fica ali. Ele fica ali, ele fica ali. Por quê? Aí a gente teve uma conversa e ele começou a entender que o propósito dele não é aquilo. Ele tem que mudar para ele poder cumprir o propósito dele. Então ele é um bom profissional, mas ele não consegue romper porque ele está longe do propósito dele. Muitas vezes você está num negócio, você está numa atividade que você está desenvolvendo hoje, que não é o teu propósito, não é o que Deus quer para você. Isso é transitório. Harã era para ser uma terra de transição, era para descanso. E o que Terá fez? Ele permaneceu ali. Muitas vezes, situações que nós estamos vivendo hoje, que são situações transitórias, nós vamos permanecer. E o Senhor está falando, vai, sai daqui, senão você não vai dar frutos. Não é aqui que é para você dar frutos. Não é nesse trabalho, não é nesse negócio que é para você dar frutos. Você precisa mudar. Por isso que é importante de ter o propósito. Ele está falando com Deus. E o que irá nos ajudar a não desistir e ficar pelo meio do caminho, né? Nós vamos mais ou menos entender novamente o que Hebreus fala nisso. No verso 32. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Lembre-se dos primeiros dias. O Senhor está nos pedindo para nós voltarmos ao primeiro amor. Lá em Apocalipse, quando fala para a igreja de Éfeso voltar ao primeiro amor, é voltar à essência. Ao primeiro amor é voltar ao primeiro amor do casamento. O que você fazia no começo do casamento? Você tratava a tua esposa como você trata hoje? Espero que não. Espero que seja melhor. Como que você fazia no primeiro dia de trabalho? Qual que era a tua motivação no primeiro dia de trabalho? É a mesma motivação que te leva hoje naquele trabalho? O Senhor está falando assim, uma das maneiras mais fortes que nós temos para não desistir no meio do caminho é volte ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor eu vou montar um negócio, é aquela empolgação que você tem. Você trabalha 10, 20, 30 horas naquele negócio, 24 horas, e você trabalha naquilo, e você trabalha naquilo, e daí por algum motivo, uma decepção, uma desilusão, você vai diminuindo, vai se afastando. Você é casado, você namorava, você queria estar toda hora no telefone, você queria conversar, você queria falar. Agora você chega, você nem fala com a tua esposa. Nem fala com a tua esposa. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Quando você se converteu, você queria evangelizar a tua rua inteira. E hoje você não consegue pegar na palavra. Volta no primeiro amor. Uma das maneiras mais fortes de não desistir é voltar na essência, é voltar no primeiro amor. Por isso que a igreja de Éfeso estava precisando voltar no primeiro amor. E aqui em Hebreus ele fala, lembre-se
dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Quando Deus dá uma promessa, Ele nos ilumina com algo, Ele nos dá uma visão, Ele te ilumina naquilo. E muitas vezes, o dia a dia, a gente acaba se desviando de muitas coisas e a gente esquece daquela promessa. Mas o que a gente precisa fazer é voltar ao primeiro amor, voltar à essência, onde tudo começou. E nós, como cristãos, a essência é quando nós levantamos a mão, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E muitas vezes nós precisamos, na nossa casa, voltar, dobrar os joelhos no chão e aceitar novamente a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque Ele quer nos salvar e a gente quer fugir disso. A gente quer parar em Harã e Ele quer mandar a gente para Canaã. Volta ao primeiro amor, igreja. Volta ao primeiro amor. Aquela coisa que queima, aquela chama que queima. Quem já sentiu isso? Paulo? Quando namorava, não queria largar do telefone. Desliga você. Não, desliga eu. Não, desliga você. Desliga. Não, desliga assim. Esse é o primeiro amor. Primeiro dia de trabalho. Nossa, o que pedisse para você fazer, você fazia. E hoje você chega lá arrastando o pé. Volta no primeiro amor. Deus te deu um negócio, te deu um projeto para você fazer. Se você não consegue, se desviou tanto, volta no primeiro amor. O Senhor quer falar contigo. Volta com o primeiro amor. Eu quero falar com a minha igreja. Muitas distrações aparecem no meio do caminho, E muitas pessoas aqui estão querendo desistir já. Desistir do evangelho, desistir do casamento. Não desista do teu casamento. Não desista. Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas não desista. Não desista. O mais fácil é você parar lá em Harã. Mas você vai ter que voltar ao primeiro amor. Lembre-se de como estava quando você foi casar. Você não casou sem estar apaixonado, você não casou. Então você casou porque você estava apaixonado. Então volte ao primeiro amor. A tua esposa, o teu esposo precisa que você volte ao primeiro amor. Amém? Eu não sei para quem eu estou falando, mas você sabe, se você quiser falar comigo depois do culto que foi para você, amém. Senão você fica com você. Mas volte ao primeiro amor. A essência de tudo. A essência de tudo. Porque nós já suportamos lutas muito maiores. Quem já passou por lutas aqui? Maiores do que você está vivendo agora. Você já suportou. E todas as vezes que você suportou, você voltou ao primeiro amor. Você voltou à essência da adoração. Você começou a levantar um altar na tua casa de adoração. E você voltou ao primeiro amor. Você não parou como terá no meio do caminho. Você seguiu em frente, porque você voltou ao primeiro amor. Segundo ponto, que algumas vezes, no verso 33, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Nós falamos em dois tipos de amor, Voltar ao primeiro amor. E aqui, o autor de Hebreus está falando sobre a gente amar o próximo. Uma das coisas que a gente mais vai se deparar é com críticas, com insultos, com algo que vai te atrapalhar você cumprir o teu propósito. E geralmente, esses insultos, essas críticas vão vir de pessoas próximas da gente. As pessoas próximas que vão nos afastar, às vezes, do nosso propósito. E o que o autor está falando aqui é: fizeram-se solidário com o que assim foram tratados. Entenda que muitas vezes essa difamação é para nos tratar. Por que é para nos tratar? Nós temos
um orgulho muito grande, né? Dentro de nós, um ego muito forte. E que, às vezes, ele precisa ser quebrado. E uma das formas que a gente mais tem para quebrar esse ego, quebrar esse orgulho, é você amar o teu próximo. Ele te insultar e você for lá e amá-lo. Isso quebra qualquer orgulho, isso quebra qualquer coisa. E nós não temos esse hábito de fazer esse tipo de coisa. Nós vestimos a toga, como nós falamos lá atrás, né? Porque quando nós estamos caminhando para o propósito, sempre vai haver perseguição. Se você não está tendo perseguição, você está fora do teu propósito. Se você não tem hoje perseguição, se ninguém está te criticando, é porque você está fora do teu propósito. E quando a gente fala em propósito, uma das coisas que mais vem assim na minha cabeça é o exemplo clássico de Jonas, né? Deus fala para Jonas, Jonas, vai para Nínive, e ele vai para Tarsis. E aí ele entra no barco e começa a tempestade. Se você está vivendo tempestades eternas, você está fora do teu propósito. As tempestades, elas são passageiras, elas não podem durar para sempre. Se você está vivendo tempestades, o Senhor está te falando hoje, você está fora do teu propósito. Porque as críticas, elas vão vir, a perseguição, ela vai vir. Isso é fato, porque todas as vezes que nós seguimos para o nosso propósito, isso vai ocorrer. Porém, Deus sempre vai nos diminuir para que a gente ame ao próximo para Ele poder multiplicar. Deus nos diminui primeiro para Ele poder nos multiplicar. Ame seu próximo sem se importar com as circunstâncias. Uma outra coisa também que nos afasta de nós cumprirmos os nossos objetivos, cumprirmos o nosso propósito, que a gente para no meio do caminho, está no verso 35. Por isso, não abro mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente compensada. A confiança em Deus. A confiança em Deus gera recompensa. A confiança em Deus, ela gera recompensa. A confiança em homens gera frustrações. Quando você começa a depositar a sua confiança em quem está aqui, no pastor, na pastora, nos líderes, em homens, você vai acabar em algum momento se frustrando. Porque homens são falhos, Deus não é falho. Então Deus vai cumprir o propósito dele. Então, se você tem algo para confiar, confie em Deus. Se você tem algo para fazer, confie em Deus. Não estou falando para você não confiar nos pastores, não é isso? É óbvio que a gente confia, mas não depositar tudo. Ele é um ser humano como a gente. Então ele está sujeito a falhas como nós estamos sujeitos a falhas. Mas Deus não falha. Se Deus deu uma promessa para você, Ele vai ser fiel para cumprir a promessa que Ele deu para você. Nós não podemos entregar todas as nossas vidas, colocar expectativas em homens. Porque uma hora ou outra, isso vai dar ruim. Com certeza, era para ser aquela terra de renovo, né? De descanso, para ter sua família. E ela se tornou aquela morada, né? Porque ele depositou o quê? A confiança no que estava lá. Talvez no dinheiro, talvez nas circunstâncias que estavam na época. E ele não viveu as promessas de Deus, porque ele ficou se apegado àquilo que era material. Quando a confiança vai embora, o que era para ser transitório torna-se definitivo. Muitas pessoas dão um tempo no ministério para descansar e acaba ficando pelo meio do caminho. Não desista. Não importa as circunstâncias que você está passando, não desista. Não pare no meio do caminho. O que o Senhor tem para você é muito maior do que você acha que você está vivendo hoje.
Não desista, não desanime. Uma outra coisa é vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A perseverança é perseverar nas coisas, é começar e terminar. O Senhor deu promessas para você, o Senhor tem promessas para a tua vida, você tem que perseverar nelas. Comece a entender que esse momento que você está passando, ele faz parte do teu aprendizado. Você precisa perseverar. Não pare em Harã. Siga em frente. Siga em frente. Muitas vezes nós não realizamos as coisas porque a gente fala que a gente não tem dinheiro. Quem já deu essa desculpa? Quem já deu? Por favor, levante a mão. Não começa o negócio, não tem dinheiro. O Senhor pediu para falar para a gente que a visão dele sempre vai vir primeiro do que a provisão. Então você dá um passo que ele põe no chão. A visão de Deus sempre vai vir primeiro do que a provisão. Dá um passo, ele põe no chão. Dá um passo que ele põe no chão. Dá um passo que ele põe no chão. E o que você está esperando para dar esse passo? Que o Senhor venha te chacoalhe e fale, vai. A provisão, ela vai vir de uma forma ou de outra, porque você está no propósito que Deus colocou para você. Depois, se a gente vê a história de Abraão, vocês querem mais provisão que Abraão teve? Sarai, como disse aqui, era estéril. E o que Deus dá para Sarai? Que depois vira Sara? Um filho. Ele deu a provisão, para que Abraão cumprisse a promessa. E Deus vai dar a provisão para você, para que você cumpra a promessa. A visão de Deus vai vir primeiro do que a provisão. Mas nunca se esqueça que quando você está no propósito de Deus, Ele vai prover todas as coisas. Porque Ele quer que se cumpra a palavra dEle. Assim como foi com Abraão. Depois Abraão foi o pai de multidões. De uma mulher estéril. A provisão está para vir. Mas primeiro você precisa dar o passo. Porque nós temos que ter fé. A visão vem antes da provisão, amém? Mas o meu justo, quem é o justo de Deus? Mas o meu justo, está no verso 38, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Palavra forte, hein? Olha o que Deus está falando para nós, Igreja Campo Anatote. Mas o meu justo viverá pela fé. Para o meu justo eu vou dar previsão, porque ele tem fé. Para o meu justo eu vou dar provisão, porque ele tem fé. Porque ele viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. O medo é a ausência de fé. Então, muitas vezes, nós não seguimos em frente na nossa jornada, na nossa caminhada, porque nós temos medo de muitas coisas. Mas você tem que entender que o medo, ele é a ausência de fé. E o que o Senhor está pedindo nessa noite é que nós tenhamos fé naquelas promessas que Ele te deu no final de um ano de 2024. Você sabe quais são? Todas aquelas promessas que você orou e o Senhor falou com você, elas vão se cumprir em 2025, basta você ter fé. Porque se você não tiver fé, não me agradarei dele. Então nós não temos uma segunda opção, uma terceira opção. Ou a gente tem fé e vai em frente e chega em Canaã, porque se a gente parar em Harã, nós não vamos até Canaã, e aí Deus está falando assim, ei, eu não me agrado disso. Eu não me agrado de você não cumprir as promessas que eu dei para você. Eu não me agrado, eu sou Deus, eu não estou me agradando disso, porque falta fé para você.
Porque muitas vezes você tem medo. Muitas vezes você está com medo de agir, medo de tomar decisões. O Senhor está falando para nós nessa noite, tenha fé. Foi Deus que deu as promessas para você em 2024? Foi? Foi? Quem tem promessas de Deus em 2024? Todos nós, né? Deus está falando assim, basta você ter fé. Amém? Mesmo que a situação que você esteja vivendo hoje, né? Ela perdure. Se você não está vendo sentido nenhum, né? Mas continue crendo. Continue crendo. Porque se foi Deus, Ele vai cumprir. E por isso que a fé, né? Ela vem em ouvir de Deus. Ouvir a palavra, né? A fé não vem quando você lê a Bíblia. A fé vem quando o Espírito lê a Bíblia para você. Ou seja, quando a palavra penetra o seu espírito, ela vai habilitando você a viver novas experiências. E logo o seu comportamento já é alterado. Então, muitas vezes vai ter aquele espírito de desistência. Aonde nós temos que recorrer? Na palavra. Se o teu casamento está ruim, primeira coisa, a tua primícia do dia tem que ser na palavra. A tua primícia do dia. O que nós estamos fazendo com o nosso dia, no dia a dia? Qual que é a nossa primícia? Qual que está sendo a nossa primícia? Ela está sendo com Deus? É aquele tempo onde eu tenho aqueles primeiros minutos do meu dia, agradecer a Deus por estar respirando, por estar vivo, por ler a palavra. Comece a entregar a tua primícia, Senhor. E você vai ver o que vai ser transformado na tua vida. Nós temos que ter fé, mesmo em situações ruins, difíceis. Porque quando você acha que está desmoronando tudo, é que eu falei, Deus está encaixando. Nossas crises não são porque Deus não fala. A maior parte das nossas crises é porque nós não ouvimos a Deus. As crises que a gente vive hoje, não é porque Deus não fala com a gente, é porque a gente não tem um tempo reservado para Deus, as nossas premissas, para ouvir dEle. O primeiro tempo do dia, para a gente ouvir dEle o que Ele tem para falar para nós. Por isso que nós desistimos. Com certeza terá. Ele ouviu de Deus para ir para Canaã, mas ele parou de ouvir de Deus. Então não é porque Deus não fala, é porque às vezes nós não ouvimos. Ou ouvimos os nãos de Deus. O não também Deus fala, através do não, né? E às vezes a gente ouve o não e não quer entender o que Deus quer falar para nós. No verso 39, o livro de Hebreus fala assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Quem crê? Então feche seus olhos. O Senhor está falando para nós, porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Não retroceda, não desista, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo. Não desista, não desanime das promessas que o Senhor tem para você, para a tua casa, para a tua família. Eu sei que está difícil, eu sei que o teu casamento está complicado, eu sei, mas o Senhor está falando para você nesta noite: não desista, tenha fé, persevera, caminha, vai, anda. Os teus negócios estão difíceis, você não sabe o que fazer, não desista. Você está com problema, com dificuldade com os teus filhos, não desista deles. Está com dificuldade financeira, não desista. Você está com problema de ouvir Deus,
Não desista, comece a orar, comece a falar, comece a clamar. Não desista. O que o Senhor tem para nós é muito maior do que qualquer coisa que a gente está vivendo hoje. O que você vive hoje é apenas uma situação. Não é o que Deus tem para você. Isso é apenas uma fase. Mas se você continuar nesta fase, você vai continuar igual Terá. Você vai ficar em Harã, parado, e não vai para Canaã, na terra prometida. O que Deus tem para você é muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Não desista. Não desista de ninguém. Não desista de você mesmo. Você é único. Você é único. O Senhor te fez diferente de todas as pessoas, de tudo. Deus te fez diferente. Você é único. Essa fase que você está passando não determina quem você é. Não determina. Você não é assim. Não desanime, não desista. Esse problema que você está passando hoje é o que Deus quer fazer, um milagre. O que você acha que é natural, não é natural. Deus não te quer assim. Hoje a gente acha que os milagres são sobrenatural, mas o que Deus está falando para nós é: quem anda comigo, o milagre é natural. Porque Deus é capaz de todas as coisas. Este problema que você tem hoje, que você está passando, ele é muito pequeno para Deus. Ele é muito pequeno. Ele não é nada para Deus. É Ele que vai te curar, mas você precisa só soltar Ele. Solta Ele. Até quando você vai ficar num lugar que não é para você ficar? Esse lugar é um lugar de descanso. Está na hora de você soltar e seguir em frente, de caminhar. Deus está falando: solta. Terá parado o caminho. Ele não chegou em Canaã, mas Abraão chegou em Canaã. Até quando você vai começar com os teus projetos e não terminá-los, ficar tudo para o meio do caminho? Quantos projetos começados sem terminar? Quantas promessas que Deus te deu e estão engavetadas? Esse espírito que assola os cristãos, que é de desistência, ele tem que cair por terra em nome de Jesus. Mas ele só cai por terra a partir do momento que você der o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa acreditar primeiramente em Deus e depois em você. Você precisa começar a acreditar que você é um filho amado do Pai. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas você sabe. Então, tire esse momento agora. Nós vamos fazer um silêncio. Para que o Espírito se mova aqui. Nós não precisamos de mais nada a não ser o Espírito Santo de Deus. Ele sabe o que ele precisa retirar de dentro de nós. Você também sabe o que precisa ser retirado de dentro de você. Então só se permita a deixar que o Senhor age agora. Age entre nós, Senhor. O Senhor tem total poder, total autoridade de agir em nós. Nós nos colocamos à tua disposição. Age em nós. Nos dá um espírito de ousadia. Nos dá um espírito de conquista. Nos dá um espírito de avanço. Conversa com Deus agora.
Harã não é lugar para ficar. O lugar para ficar é Canaã, a terra prometida. Volta ao primeiro amor. Tenha fé. A transformação, ela começa a vir de dentro para fora. O que o Senhor quer falar com você nessa noite? O que Ele falou com você essa noite? O que você precisa mudar? O que você precisa fazer de diferente? Fala com a tua igreja, Pai. Até os mais incrédulos serão tocados pelo Espírito e pelo poder de Jesus Cristo. Ventos do Espírito, sopra em nós. Ventos do Espírito, sopra em nós. Vem tirando todo o medo. Vem nos libertando das amarras. Vem tirando as correntes. Todo esse espírito de desistência caiu por terra agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo no nome e na autoridade de Jesus Cristo, eu quebro agora todo espírito de desistência na minha vida, na vida da minha família e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Seja quebrado agora. Limpa o templo. Limpa a nossa mente, Senhor. Tira todo medo. Tudo que está nos atrapalhando, o Senhor venha limpar agora, através do Teu Espírito. Limpa a casa, Senhor. O Senhor está nos limpando, tirando o medo, tirando as amarras, tirando as correntes. Porque nós somos aqueles que não desistem. O Senhor está criando uma geração daqueles que não desistem. Nós somos aqueles que não retrocedem, Pai. Todas as vezes que vir alguma seta, algum ataque na nossa mente, para nós pararmos, o Senhor vai vir com o Teu Espírito e vai soprar nos nossos ouvidos e falar: continua, 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 não para, continua, avance. Não importa como você está, não importa como você vai chegar, mas não pare. Pai, nos dá um espírito de ousadia. Pai, nos dá um espírito de ousadia. Vem nos revestindo agora, Senhor. O Senhor já nos limpou, o Senhor já nos purificou, o Senhor tirou todas as amarras, o Senhor tirou todas as correntes. Agora que o Senhor venha trazendo, meu Pai, a intrepidez do Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor venha trazendo agora a intrepidez do Espírito Santo sobre nós. O Senhor venha nos dando poder, o Senhor venha nos dando autoridade, Senhor. Vem nos trazendo autoridade, porque nós somos, porém, nós somos daqueles que não retrocedem, Senhor. E aleluia, aleluia, alabaço, yende canta, soia, alabaço, alabaço, traz poder, Pai, traz poder, manifesta a Tua glória agora, Senhor, traz a Tua glória, Senhor, nós queremos sentir o peso da Tua glória, nós queremos sentir o peso da Tua glória, nos revista, Senhor, nos traz armaduras novas. O Senhor está nos revestindo agora de poder e autoridade dEle. Ele está colocando sobre nós, sobre a igreja, sobre os membros da igreja, autoridade e poder. Receba autoridade
e o poder em nome de Jesus Cristo. Autoridade e poder em começar e em concluir todos os projetos que você começou, você vai terminar, porque o Senhor é contigo. Todos os projetos que você começou, você vai terminar, porque o Senhor está contigo. Todos os projetos que você começou, o Senhor está te dando autoridade para você terminar agora, em nome de Jesus. O Senhor está colocando autoridade e poder para você terminar todos os projetos. O Senhor está te dando autoridade e poder para você concluir toda a obra. O Senhor está te dando autoridade e poder para você realizar os propósitos deles aqui nesta terra. Pai, nós nos levantamos agora como um exército, o exército do Senhor aqui na terra, para que nós possamos cumprir o nosso ID, cumprir o nosso propósito, o que o Senhor tem determinado para nós. Cada um aqui é único, cada um aqui tem um propósito, cada um aqui tem o valor que o Senhor colocou. Então, derrama sobre nós agora, Senhor, algo do sobrenatural, para que nós possamos nunca mais desistir dos planos do Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor?
aguardado, Ele vem te buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem nos buscar. O Messias aguardado, Ele vem te buscar. Yeshua, o Messias aguardado. Harã não é para você, mas Canaã é para você, amém? Canaã é para todos nós. Então cutuca o teu vizinho do lado e fala: você vai para Canaã, para a terra prometida, para a terra que Deus prometeu para você. Não pare em Harã. E o Senhor hoje quebrou todo o espírito de desistência, em nome de Jesus foi quebrado, amém? Todo espírito de desistência, nós somos daqueles que não retrocedem, nós somos aqueles que seguem em frente, não importa as circunstâncias. O Senhor colocou em nós uma palavra hoje, que nós vamos seguir em 2025, nós não vamos retroceder em nome de Jesus. Não importa as circunstâncias, não importa nada, nós não vamos retroceder, nós vamos cumprir a promessa que Deus tem para nós. Nós vamos chegar em Canaã em nome de Jesus, amém? Então, se você crê, dá uma salva de palmas para Jesus, bem forte, porque... Então repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo e o espírito de Abraão de conquista esteja sobre nós e sobre essa casa, em nome de Jesus. Nos leva para casa em segurança, com uma semana de vitória, e que nós possamos ouvir de Deus que nós precisamos avançar todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Não para, não desista, amém? Então dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Não desista.